A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos o resumo da lição de número 7, com o tema A Bíblia Transforma Pessoas. Nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nossa verdade prática: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Vamos aqui a nossa leitura bíblica em classe, são dois textos, Hebreus capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, e também 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 ao versículo 6. Então, na aula de hoje, nós estaremos aprendendo sobre 3 pontos importantes, como é de costume. Então, os 3 pontos são: o primeiro, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. O segundo ponto que nós vamos estudar é elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E o terceiro ponto, expor que a Bíblia nos proporciona humildade. Então vamos aqui a nossa introdução. A Bíblia é de origem divina, é o primeiro pressuposto que nós precisamos ter para nos aproximar das Escrituras. É impossível nós nos aproximarmos da Bíblia e entendermos a Bíblia de forma correta se nós não tivermos alguns pressupostos que realmente eles são bíblicos, pressupostos que emanam da própria Escritura. Então nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela tem origem divina, não é um livro qualquer, mas ele é inspirado por Deus. A inspiração é divina, verbal e plenária. Se o autor é o único Deus, um Deus vivo e verdadeiro, então a sua palavra também é viva e verdadeira, ela também é eficaz. Em João 17,3 nós temos aqui um texto de apoio para essa afirmativa. Por isso, a mensagem da palavra de Deus ela transforma o nosso entendimento, nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Então a importância de nós lermos as Escrituras e estarmos familiarizados com ela é justamente isso, para nós compreendermos qual é a vontade de Deus para nós. Conhecer a vontade de Deus para nós deve ser a nossa maior ambição. Precisamos buscar isso, entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então a palavra-chave do nosso estudo hoje é transformação. A Bíblia transforma pessoas. Vamos aqui ao nosso primeiro tópico. A Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós temos um exemplo bíblico do povo de Israel lá no deserto, que eles foram impedidos de entrar na terra de Canaã por um motivo muito sério. Eles negligenciaram a palavra de Deus. Então veja o risco que se tem quando nós temos a palavra de Deus, mas nós negligenciamos a sua palavra. E é justamente nossa leitura bíblica em classe, nós não fizemos, mas você pode ler aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 4. E no versículo 6, justamente vai falar sobre isso, que o povo israelita, eles negligenciaram a palavra de Deus, por isso eles foram impedidos de entrar na terra prometida. Então, quando houve ali o censo, depois que eles passaram do Mar Vermelho, houve a contagem do povo, e daquele povo que saiu do Egito, que entrou em Canaã, foi apenas Josué e Calebe. Toda aquela geração
faleceu e surgiu uma nova geração que puderam entrar então na Terra Prometida. Então é um exemplo para nós. O escritor aos Hebreus faz essa conexão do acontecimento entre os israelitas, né? Porque eles negligenciaram a palavra de Deus, que nós não venhamos cair no mesmo erro, não venhamos cometer o mesmo erro, não venhamos negligenciar a palavra de Deus. Nesse propósito, o escritor nos lembra que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. O segundo item fala: a palavra de Deus é a espada penetrante. Um texto sagrado descreve a Escritura como mais penetrante de que qualquer espada de dois gumes. Então, o escritor aos Hebreus ele usa essa metáfora, né, da espada para nos mostrar que nas antigas batalhas se usava essa espada que era bem afiada e ela conseguia penetrar, ela conseguia atingir a profundidade do corpo humano, né? E aí usa nesse sentido figurado a espada para nos mostrar como que a palavra de Deus ela tem esse poder de penetrar a nossa vida, de conhecer o nosso interior, né? Não é nada que exista dentro de nós que ela não possa ultrapassar, que ela não possa atingir. Assim a palavra de Deus ela penetra até a divisão da alma e do espírito e juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago de nosso interior. Ela examina os segredos mais obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ou seja, nada fica escondido aos olhos de Deus. Nada pode ficar oculto, né, aos olhos do nosso Senhor. E ela se opõe, né, aos desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a nossa carne. Então, a palavra de Deus ela vai aonde nada mais consegue atingir. Nem nós mesmos conhecemos todos os intentos do nosso coração. Nós podemos ser enganados até mesmo pelo nosso próprio coração, como Jeremias disse, que enganoso é o coração, quem o pode conhecer? Mas quando a palavra de Deus está penetrada em nós, quando a palavra de Deus está na nossa vida, então todas essas coisas são conhecidas. Nada pode estar oculto, né, diante da palavra de Deus. O subtópico de número 3 fala sobre a palavra de Deus que é apta para discernir. Né? Então a mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos, as intenções mais profundas, as nossas motivações mais profundas, elas estão desvendadas diante da palavra de Deus. Nós não podemos ocultar coisa alguma. Tudo está bem claro diante de Deus. Isso para nós nos traz uma segurança de que Deus conhece tudo a respeito de nós. Nós podemos estar seguros disso, que Deus ele é conhecedor de todos os nossos pensamentos, Ele sonda a nossa vida por meio da sua palavra. Por outro lado, nós somos então responsáveis. Isso provoca em nós um temor quando nós pensamos de que nada pode se esconder de Deus. Então aquele pecado, aquele pensamento hipócrita que está escondido dentro do nosso coração, nós precisamos confessar, dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso me livrar disso, porque isso está claro diante de Deus, isso está patente aos olhos do Senhor. Então, esse temor deve haver no nosso coração, porque os pecados escondidos são revelados, né? A hipocrisia, a rebeldia são desmascaradas diante da palavra de Deus, porque ela é apta para discernir
os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Coisa alguma pode estar escondida diante de Deus. Toda a verdade ela é exposta diante do poder da palavra de Deus. Então vamos caminhando aqui. Vamos agora para o tópico de número 2, que fala sobre a Bíblia que anula os conselhos do mundo, né? A Bíblia anula os conselhos do mundo. O primeiro subtópico é as armas da nossa milícia. Então, o escritor, Paulo, aqui propriamente, né? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele vai falar sobre as armas da nossa milícia, elas não são carnais. As armas da nossa milícia, ela é espiritual. Por quê? Porque a nossa luta é espiritual, né? Então, Paulo esclarece aos Coríntios que as armas elas devem ser espirituais. Isso porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Portanto, não usamos métodos humanos tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, né, calúnias ou difamações. Essas armas quem usa é o ímpio para se defender ou tentar se defender. O cristão não deve usar conchavos com o mundo, fazer alianças, né, usar argumentos bem estruturados, porém eles são mentirosos para tentar nos defender. Nós não precisamos disso. Nós precisamos das armaduras espirituais. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela anula os conselhos do mundo, né? O nosso poderio de ataque não é carnal, porque nossa luta é contra os principados e potestades das trevas, né? Efésios capítulo 6, versículo 12. Então nós não devemos estar em dissensões contra pessoas. Nossas lutas não são contra pessoas, mas contra o inimigo de nossas almas, né? O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, toda ela. A verdade, a justiça, o evangelho da salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Essas são as armas do cristão. Nós não precisamos de outras armaduras, correto? Precisamos dessas para que nós possamos estar bem preparados para o bom combate, o verdadeiro combate, né? O subtópico de número 2, a destruição das fortalezas. O que seria essas fortalezas, né? Não é uma muralha física, não é uma fortaleza carnal. Isso se fala de algo que está no mundo espiritual, que só pode ser combatido se nós andarmos no Espírito, se nós tivermos as armas próprias para combater essas fortalezas, né? A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Então, o líder das forças do mal é o diabo. Então, não fique lutando com pessoas erradas. Não fique lutando com o inimigo errado. A nossa batalha é contra o maligno, né? Porque o meio do espírito do erro, né? Ele trabalha, o meio que ele trabalha é no reino espiritual, né? Para tanto se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, né? A corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Tudo isso nasce no campo espiritual e vem, né, para o mundo físico. E aparece, aponta no mundo físico. Mas todas essas coisas, todos esses valores negativos, né, dissemina lá no mundo espiritual, nasce no mundo espiritual e vem para o mundo físico. Isso é
uma ação maligna e elas são entranhadas, elas são colocadas, né, no coração do homem que é pecador, e o homem já tem essas tendências pecaminosas, o homem já tem, né, essa queda, né, para as coisas do mal. Então cria-se essas fortalezas, mas a palavra de Deus ela tem poder de combater essas coisas. A palavra de Deus anula o mal com a graça e o poder que liberta, né, as almas da prisão espiritual. Judas, capítulo 1, né, versículos 21 e 23. O item de número 3, a destruição dos falsos argumentos. Então a Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. Esses conselhos são, então, os falsos argumentos contra a verdade, né? A Bíblia, na nova versão Almeida atualizada, né, traduz esses conselhos, esses falsos conselhos, como raciocínios falaciosos, né? São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Então são argumentos bem estruturados, são palavras que talvez convença muitas pessoas, e o cristão precisa tomar cuidado para não ser convencidas por essas palavras que se aplicam, né, às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo, né? São heresias, são coisas que vão contra a palavra de Deus, são raciocínios falaciosos, são os conselhos desse mundo, que eles podem ser destruídos pela palavra de Deus. Então use a Bíblia, use argumentos bíblicos para vencer esses raciocínios falaciosos que tentam contaminar os arraiais cristãos, tentam entrar nas igrejas e fazer grandes ruínas. Então nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque ela destrói os argumentos, os conselhos, né, desse mundo. Vamos para o tópico de número 3, o subtópico de número 3, de número 4, a destruição de toda a altivez. Então o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, segundo Coríntios 10 e versículo 5. Essa altivez ela se refere a toda a conduta que serve de oposição à fé em Deus. Então essa altivez é um levante, também fala da batalha contra a conduta que serve a conduta cristã, né? Se levanta contra tudo que pertence a Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, né? O orgulho, a jactância, as demais vaidades humanas. É justamente essa altivez satânica que levanta contra a palavra de Deus e atua, né, na mente do cristão, atua na vida do ímpio. E o cristão não está imune a isso, ele precisa vigiar a sua cabeça, precisa estar preparada, seu coração precisa estar preparado para resistir a essas coisas. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Então nós vencemos isso com a palavra de Deus, porque ela transforma a vida do homem. A palavra de Deus ela modifica essas coisas. Vamos então aqui para o tópico de número 3. A Bíblia nos torna humildes. Então Deus ele aborrece a soberba, né? Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então nós precisamos ser transformados. Não podemos ter um coração soberbo, porque o coração soberbo ele é resistido por Deus, mas ele dá graça
aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, né? E rejeitam os preceitos divinos. Por isso Tiago ele exorta: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Está sujeito a Deus e você está debaixo da autoridade divina. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, está debaixo do seu poderio, da sua autoridade. Se nós não aceitamos a palavra de Deus como autoridade sobre a nossa vida, né, como a palavra final, então nós não temos sujeitado a Deus. E se nós não sujeitamos a Deus, acabamos não resistindo ao diabo. Mas o que Tiago nos ensina é que nós venhamos nos sujeitarmos a Deus e venhamos resistir ao diabo. E ainda ele diz mais: humilhai-vos perante o Senhor. Tiago 4,10. As expressões sujeitar-se e humilhar querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se chega a nós. Versículo 8 do capítulo 4 do livro de Tiago, da carta de Tiago. E Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica, e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes e são transformados pela palavra do Altíssimo. Então veja bem, nós estamos estudando sobre isso, sobre a palavra de Deus que transforma. Então nós precisamos submeter a autoridade de Deus para que nós possamos ser transformados por Ele. O subtópico de número 2, Cristo é o nosso exemplo de humildade. Então por que nós temos que ser humildes? Qual é o exemplo principal que nós temos de humildade? É porque Jesus Cristo, Ele fez a demonstração de humildade. O maior exemplo que nós temos de humildade é do próprio Cristo. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo tomando forma de servo. Filipenses 2, versos 6 e 7. Ele deixou a sua glória, né, e humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai. Então ele sujeitou-se à vontade de Deus e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo novamente agiu com humildade. Um outro exemplo que nós podemos citar, quando ele estava em uma ceia com seus discípulos, isso é registrado em João capítulo 13, no versículo 14, quando ele pega uma bacia de água e ali ele lava os pés dos seus discípulos, demonstrando humildade. Ele diz: olha, vocês devem fazer isso uns aos outros, vocês devem ser humildes, vocês devem ter os outros irmãos como superior a vocês mesmos. Nós não temos mais esse costume, essa questão cultural, né, de lavar pés, mas o princípio bíblico deve permanecer, que é de ser humilde, de se portar com humildade. Infelizmente, nós vemos tantos ensinadores, tantos pregadores, que eles não conhecem a humildade, portanto, eles não amadureceram, portanto, eles não estão se sujeitando plenamente à palavra de Deus, não estão obedecendo o que Cristo ensinou, que é o exemplo de humildade. Então nós precisamos mudar. A igreja de Cristo, em geral, precisa ter a mente de Cristo, precisa ter essa atitude de Cristo, que é o maior exemplo de humildade. Caminhando aqui então para o subtópico de número 3, a humildade é uma virtude cristã. Então Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Jesus ensinou isso lá em Mateus, no capítulo 18 e no versículo 4.
Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Então, a tendência pecaminosa do ser humano é de nos fazer ser orgulhosos, de fazer com que a gente tenha esse sentimento de superioridade, esse sentimento de que nós podemos tudo, que estamos acima de tudo. Precisamos vencer essas coisas, porque se somos alguma coisa é porque Cristo colocou isso em nós, né? É o tesouro em vasos de barro. Tudo que somos, tudo que temos é pela graça de Deus. A única coisa que nós merecíamos era o inferno e a morte eterna, né? Mas tudo aquilo que somos e que temos foi a graça de Deus, foi aquilo que o Senhor fez por nós. Então essa convicção, né, faz com que a gente seja humilde. Lógico, não é só esse conhecimento. Muitas pessoas têm esse conhecimento, mas não conseguem na prática ser humilde. Nós precisamos então ser transformados pela palavra de Deus. Então, ser humilde significa comportar com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Precisamos olhar para nós, reconhecer as nossas limitações. Nós não podemos tudo. Em nós mesmos somos fracos, somos limitados. Então, essa postura de humildade agrada a Deus, né? Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. A humildade, ela é aprendida a partir da transformação que a palavra de Deus provoca na pessoa que se aproxima de Deus. Então a nossa conclusão é a seguinte: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Então veja bem, Deus não tolera isso. Ele coloca à nossa disposição o conhecimento da palavra de Deus, porque ela é transformadora. Não é apenas uma reforma. O Senhor não nos reforma, mas Ele nos transforma. Quando você reforma alguma coisa, né? Você reforma uma casa, por exemplo, a estrutura da casa ela permanece. Você apenas pinta a parede, você reconstrói alguns lugares que quebrou, você conserta o telhado, você troca a janela, você troca a porta, mas a estrutura permanece, porque você apenas reformou. Mas quando nós somos transformados, quando nós fazemos uma nova construção, então o que acontece? Toda a estrutura é uma estrutura nova. Então a Bíblia ela não faz em nós apenas uma reforma, mas ela transforma a nossa vida. Ela muda toda a estrutura do nosso caráter. Que Deus te abençoe. Medite nesse estudo, compartilhe esse estudo. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.